Não é responsabilidade de toda empresa gerar propósito para os seus funcionários e colaboradores. É responsabilidade só das empresas que querem sobreviver. Eu estou vendo o efeito direto de computação e comunicação agindo coerentemente aqui. O sistema de informação que eu estou vendo aqui agora, que me mostra uma foto, por exemplo, ele não está nesse celular, ele é visto desse celular. Mas ele é um conjunto de processos computacionais de comunicação que estão espalhados na rede em algum lugar. Isso mudou tudo para as empresas, para as pessoas, para as instituições, para o governo, porque de repente eu, pessoa física, estou informatizado. Na maioria dos casos, muito melhor do que as empresas privadas e o governo. E eu passei a exigir níveis de competência das instituições que elas não estavam acostumadas a ter ou a pensar em ter, infelizmente, para elas, né? Porque elas estão no mercado competitivo e os que não conseguem estruturar os seus processos de computação, comunicação e controle de uma forma competitiva saem do mercado, o que é muito bom. A primeira coisa que elas têm que aprender é que se elas não criarem um processo estrutural, né? Um processo estrutural de duas velocidades para tratar os problemas de computação, comunicação e controle delas, elas vão morrer. O que significa um processo de duas velocidades? Qualquer empresa grande, ela existe há algum tempo. Não se faz uma empresa grande de uma hora para outra. Então não estamos falando, às vezes, de empresas que têm décadas. Então o que foi que aconteceu no passado? Elas vinham informatizando o analógico, um sistema que começou físico, que fabricava cadeira, com as pessoas batendo com martelo e assim por diante. Isso foi informatizado, mas era analógico. É o que a gente chama de analógicos digitais. O que vem acontecendo ao redor dessas empresas todas hoje são novos negócios criando o que a gente costuma chamar de digital. Foi pensado digitalmente e é implementado digitalmente, mesmo que seja o processo de ensacamento de leite. Essas novidades têm um certo potencial sempre de dar certo e dar errado. A vasta maioria dá errado. Quando um desses experimentos dá certo, como o Uber, aí de repente o mundo inteirinho desaparece. Olhando para o setor fabril diretamente, existem evidências que apontam claramente no médio prazo para que o número de pessoas que vai querer ter um carro seu vai diminuir significativamente. Isso muda completamente a fábrica que fazia o produto para ela, porque ela não quer mais o produto, ela quer o serviço. Eu não quero ter um carro, eu quero ter um meio que me transporte do ponto A para o ponto B, com um certo grau de preço e performance, sempre que eu precisar. Isso muda o que é que o fabricante de carro me entrega. Ele deixa de me entregar um bem que eu adquiro e declaro no meu imposto de renda para ele me prestar um serviço. De você repensar a mobilidade do ponto de vista digital, mobilidade é o seguinte: eu só quero sair de um ponto onde eu estou para outro se o outro ponto não puder vir a mim. Tá certo? Então eu tenho a escolha aqui de eu resolver ou não resolver ir para o concerto do Ano Novo em Viena. Se ele me entregar uma qualidade desse concerto na minha casa, comparável com uma experiência minimamente parecida com a que eu teria indo até lá, não só muito mais pessoas podem ter a mesma experiência, porque lá não cabe todo mundo, mas vai ficar muito mais barato para todo mundo se eu conseguir recriar parcialmente, de maneira digital, aquela experiência que está lá. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que as fábricas no digital, elas fabricam experiências. Está cheio de coisa na vida da gente que a gente tem em certas épocas. Por que a gente tem que comprar o bem? A gente comprava o bem porque não havia a noção prática, eficaz, que podia rodar aqui, de mercados em rede. Mas, eu preciso de uma prancha de surf ou um caiaque pelos próximos 40 dias em Salvador. E de repente aparecem 10 caras dizendo eu tenho. Né? Eu tenho. Como Airbnb. O que é Airbnb? Tem alguém que tem um quarto e eu preciso de um lugar para dormir. Acabou. Por que eu preciso de um hotel? Claro, nem todo mundo quer dormir no quarto na casa de alguém. Mas, para quem topa dormir no quarto na casa de alguém, até por razões sociais, eu quero conhecer mais gente em mais lugares, isso pode ser a fase de uma vida, né, de uma experiência de vida, isso é fantástico. A empresa no modelo antigo ela não existe mais, ela subsiste. O que falta à maioria das empresas existentes, grandes e pequenas, que estão atraindo pessoas com uma cabeça
contemporânea, com a cabeça de um mundo digital para trabalhar lá, é propósito. As empresas estão tendo uma dificuldade muito grande de, com as pessoas que lá trabalham, com seus clientes, com seus fornecedores e usuários, criar um propósito. Eu existo para quê? Os meus interesses são outros. Eu estou trabalhando ali para pagar minhas contas e para pagar aí outra escola que eu estou fazendo para mudar de profissão, para fazer concurso, para investir no negócio de cerveja artesanal que eu estou tentando montar com um amigo meu, porque eu quero mesmo é fazer cerveja, e às vezes eu estou trabalhando numa cervejaria. Só que naquela cervejaria eu não tenho, e eu não vejo, e eu não consigo descobrir, nem ninguém me ajuda a construir um propósito. Um propósito. Para que eu acordo e venho aqui todo dia? Os negócios têm que ter uma interface onde eu plugo as minhas competências e a combinação dos dois gera propósito, gera valor, gera energia, gera empatia, gera engajamento. É disso que a gente está falando. Não é responsabilidade de toda empresa gerar propósito para os seus funcionários e colaboradores. É responsabilidade só das empresas que querem sobreviver.